Já cruzou com as palavras impactantes do Salmo 2:9, caro leitor? Elas ressoam com uma força que impressiona. Tu as esmiuçarás com uma vara de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de oleiro. Já se perguntou o que Deus quis dizer com essa imagem tão poderosa? Ou como seria a história de alguém que enfrentou o peso da rebelião e descobriu a força transformadora do amor divino? Venha comigo, mergulhe neste relato que pode aquecer sua alma e revelar o que significa confiar no Deus que quebra o que precisa ser quebrado para nos reconstruir. A história de João, aos 54 anos, estava sentado no quintal de sua casa modesta, numa cidade pequena banhada por um rio tranquilo. O crepúsculo pintava o céu de tons alaranjados, e o som das águas parecia acalmar seu coração inquieto. Em suas mãos uma Bíblia desgastada, aberta no Salmo 2:9. Tu as esmiuçarás com uma vara de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de oleiro. As palavras, lidas numa noite de desespero, o fizeram refletir sobre sua vida, os muros que construíra, as batalhas que enfrentara e a esperança que começava a renascer. João crescera numa família marcada por conflitos. Seu pai, um homem autoritário, comandava a casa com mãos pesadas, e João aprendeu cedo a se proteger com uma armadura de orgulho. Na juventude, ele decidiu que seria diferente, mas acabou caindo nos mesmos padrões. Aos 25 anos, abriu um pequeno negócio de construção, onde sua determinação o levou ao sucesso. Ele era conhecido por ser implacável, com concorrentes, funcionários e até consigo mesmo. No mundo, ou você é forte, ou é esmagado, dizia, com um olhar que escondia a solidão. Casado com Márcia, João tinha 2 filhos, Lucas e Mariana, mas sua obsessão por controle afastava a família. Ele queria moldar tudo à sua maneira, como se fosse o oleiro de sua própria vida. Aos 40 anos, o castelo que construíra começou a rachar. Um grande contrato deu errado, e João perdeu quase tudo: dinheiro, reputação, confiança. Márcia, cansada de sua dureza, pediu a separação. Você está destruindo tudo, João, disse ela, com lágrimas nos olhos. Sozinho, João sentiu que sua vida, como um vaso frágil, estava se despedaçando. Numa noite, enquanto bebia para afogar a dor, João encontrou uma Bíblia que Márcia deixara na casa. Ele abriu aleatoriamente no Salmo 2:9 e leu sobre a vara de ferro e o vaso do oleiro. As palavras o assustaram. Era ele o vaso que seria quebrado? Ou seria Deus, com sua força, que queria esmiuçar algo em sua vida? Desesperado, João caiu de joelhos pedindo a Deus um sinal, algo que o tirasse do abismo: a vara de ferro. Na manhã seguinte, João decidiu buscar ajuda. Ele começou a frequentar uma igreja pequena, onde conheceu Dona Alzira, uma viúva de 62 anos que liderava um grupo de oração. Alzira tinha um jeito firme, mas gentil, e ouviu a história de João sem julgamento. O Salmo 2:9 fala do poder de Deus, João, explicou ela. A vara de ferro não é para te destruir, mas para quebrar o que te prende: o orgulho, o controle, o medo. Deus quer te refazer, como um oleiro faz com um vaso novo. As palavras de Alzira tocaram João. Ele percebeu que sua vida era como um vaso mal moldado, cheio de rachaduras por causa de suas escolhas. O orgulho que ele via como força era, na verdade, sua maior fraqueza. João começou a ler a Bíblia com regularidade, buscando entender o Deus que podia esmiuçar nações, mas também reconstruir corações. Ele orava, não mais pedindo para recuperar o que perdeu, mas para ser transformado. Aos 45 anos, João enfrentou uma nova prova. Um antigo parceiro de negócios, Roberto, o procurou com uma proposta. Um projeto de construção que prometia recuperar sua fortuna, mas envolvia práticas desonestas. É só um atalho, João, disse Roberto, com um sorriso confiante. Você sabe como o jogo funciona. João hesitou. O dinheiro poderia trazer Márcia e os filhos de volta, ou pelo menos aliviar a culpa que sentia. Mas, enquanto orava, o Salmo 2:9 voltou à sua mente. A vara de ferro de Deus era mais forte que qualquer plano humano. Ele recusou a oferta, escolhendo a honestidade, mesmo que doesse. O vaso refeito. João recomeçou do zero. Ele conseguiu um emprego como pedreiro, um trabalho humilde que contrastava com os dias de chefe, mas aos poucos ele encontrou alegria no suor honesto. Na igreja,
tornou-se parte do grupo de Alzira, onde homens e mulheres compartilhavam suas lutas. João começou a ajudar na manutenção do prédio da igreja, consertando telhados e pintando paredes. Cada prego martelado era como um passo para reconstruir sua vida. Márcia, vendo a mudança em João, começou a conversar com ele novamente. Não foi fácil, havia feridas profundas a curar. Mas João, agora mais humilde, pedia perdão com sinceridade. "Eu fui um vaso rachado, Márcia", disse ele numa noite, "mas Deus está me refazendo." Mariana, a filha, foi a primeira a perdoar, abraçando o pai com lágrimas. Lucas, mais reservado, levou tempo, mas começou a visitar João, impressionado com sua nova postura. Aos 54 anos, João não tinha a riqueza de antes, mas tinha algo maior: paz. Ele abriu uma pequena empreiteira, trabalhando com projetos honestos. Sua casa, cheia de risadas dos filhos e às vezes de Márcia, era um reflexo de sua transformação. Na igreja, ele liderava um grupo de homens, compartilhando como Deus usara a vara de ferro para quebrar seu orgulho e moldá-lo como um vaso novo. Um dos membros, Pedro, de 40 anos, foi tocado pela história de João. "Você me fez acreditar que Deus pode refazer qualquer um", disse Pedro, que lutava com seus próprios erros. Numa tarde, enquanto consertava uma parede na igreja, João recebeu uma carta de Lucas. "Pai, você me ensinou que ser forte é deixar Deus te moldar", escrevera. João guardou a carta na Bíblia, ao lado do Salmo 2:9, com lágrimas de gratidão. Ele sabia que o oleiro divino o quebrara para reconstruí-lo. O significado do Salmo 2:9, o Salmo 2:9, "Tu as esmiuçarás com uma vara de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de oleiro", faz parte do Salmo 2, que exalta a soberania de Deus e seu ungido sobre as nações rebeldes. Este versículo é dirigido ao Messias, prometendo que ele governará com autoridade inquestionável, esmiuçando a oposição como uma vara de ferro quebra um vaso frágil. Mas, para além do contexto messiânico, o versículo fala ao coração humano, mostrando o poder de Deus para quebrar o que nos separa dele e nos refazer. A vara de ferro simboliza o poder e a justiça de Deus. Para João, era o confronto com suas falhas, a perda do negócio, a separação que quebrou seu orgulho. Deus usa a vara não para destruir, mas para disciplinar e transformar, esmiuçando o que é frágil em nós para construir algo novo. O vaso do oleiro, um vaso de barro, quando mal moldado, é quebrado pelo oleiro para ser refeito. João viu isso em sua vida. Deus quebrou sua autossuficiência para moldá-lo em um homem de fé, humildade e amor, um chamado à transformação. O versículo nos lembra que a rebelião, seja de nações ou de nossos corações, não resiste ao poder de Deus, mas seu poder é também amoroso, convidando-nos a deixar que Ele quebre o que precisa ser quebrado para nos refazer. Reflexão para o coração, caro leitor. Já sentiu sua vida se despedaçar como um vaso frágil? Talvez tenha sido uma perda, um erro ou o peso de tentar controlar tudo. O Salmo 2:9 é um lembrete gentil. Deus, com sua vara de ferro, quebra o que nos prende, orgulho, medo, pecado, não para nos destruir, mas para nos refazer. Ele é o oleiro que transforma cacos em algo belo. João descobriu que ser quebrado por Deus era o caminho para a restauração. E você? Há algo em sua vida que precisa ser esmiuçado? Que tal confiar no oleiro, deixar que ele te molde? Que sua vida seja moldada pelo amor de Deus, transformada pela vara de ferro num vaso novo, cheio de propósito e paz.